Bom, nossa história começa como líder de jovens. A gente sempre esteve envolvido com a juventude, sempre coordenando retiros, seminários, indo em congressos em todo o país, né? Sempre aprendendo. Um certo momento da minha vida, eu estava diante de um grupo de jovens e com o microfone na mão, e naquele momento ali, ninguém sabia o que estava acontecendo comigo, só eu e Deus, com aquele microfone na mão, olhando um grupo ali de jovens, de aproximadamente 60 jovens, 60 pessoas, eu tive algo que me deu o sentido da vida. E foi exatamente isso que aconteceu naquele momento. Com o microfone na mão, eu olho aqueles jovens, olho aquele ambiente e me dá uma virada, um estalo. Esse é o meu sentido da vida. Para isso que Deus me chamou. Bom, a partir do momento que eu senti esse chamado de Deus, foi a hora que Deus falou assim, pronto, aqui começa uma nova fase na tua vida. Continuei sendo líder de jovens, continuei trabalhando, tendo a responsabilidade, né, de um pai, de um esposo, com a família, continuei trabalhando, mas eu queria ser pastor de uma igreja. Deixo bem claro aqui que eu queria, a Cláudia não. Mas casamento é uma parceria, né? Então, a Cláudia veio comigo no meu sonho. Até que surgiu uma oportunidade de eu ser pastor de uma igreja. 12 pessoas, 10 pessoas. Aquilo ali era a minha vida, era a minha realização. Estava já em uma congregação, quando conheci o pastor Vlad, já estava em uma congregação há aproximadamente uns 4 anos, nós já estávamos lá. Éramos diácono lá naquela igreja e aí viemos então a conhecer o Vlad, né? Porque o meu pastor, o pastor Moisés, ele era primo do pastor Vladimir. A gente passou a ficar definitivo ali por uma palavra que Deus nos deu, confirmando no coração do pastor Moisés, que tinha nos emprestado. Ele liberou a gente para fazer parte desse mover e desse, né, propósito a qual o pastor Vlad e a pastora Cláudia tinham dito sim, né, nesse chamado pastoral na vida deles, na casa deles. E a gente veio para somar. A partir daí, então, a gente está junto todos esses anos. Trabalhei intensamente ali, eu trabalhava muito feliz, eu pregava, eu tinha sonhos, né? E eu achei que essa igreja em 6 meses ela ia explodir. Eu não tinha noção de nada, eu só queria ser pastor. Eu não tinha noção de tamanho, de estratégias, nada. Então a estrutura era precária, né? A estrutura era precária, não tinha salas para atender pessoas. Às vezes tinha uma reunião dentro de uma sala, quando via tinha que tirar o pessoal da reunião, porque algum de nós estava entrando expulsar demônio na vida de uma pessoa ali dentro daquela sala. Então terminava-se uma reunião para expulsar demônios em alguma pessoa sendo liberta, né? Então tinha essa demanda que a gente não conseguia suprir naquele tempo, né? E hoje eu entendo que eu não tinha maturidade para aquilo que eu queria. E quando eu comecei a ser pastor, realmente, eu não tinha maturidade para ser pastor. E por isso Deus não me colocou numa grande igreja, me colocou ali. Ali foi meu treinamento. Posso dizer que essa primeira fase foi muito difícil, a ponto de eu pensar em desistir. Na hora que eu pensei em desistir, aconteceu algo. Eu marquei o dia e a data para não ser pastor mais. Falei para um obreiro, que era o pastor César na época, já, o pastor César estava com a gente. Falei para ele, domingo, último culto, não vamos mais, eu vou entregar isso aqui. Tudo que eu faço aqui não funciona. Então o dia que eles vieram falar conosco, né, eu e a Marinha, minha famosa costelinha, o que acontece, né? Nós falamos para eles assim, pastor, a gente até pode, né, abandonar, largar, entregar para outras pessoas, talvez, né, essas outras pessoas consigam desenvolver melhor do que a gente e tal. Pastor, mas e essas almas, né, eram pouquinhas, mas eu digo, e essas almas que a gente ganhou, cuidou, tratou, converteu elas, e elas acreditam na gente, apostam na gente, e a gente é pastor delas, essas pessoas. E eu lembro muito bem que o pastor, ele olhou para mim e assim disse, verdade, pastor, isso é de se pensar. E a partir dali a gente conversou, né? Eu disse, vamos orar mais um tempo para ver o que Deus responde, porque eu não creio que o nosso Deus, da forma que nós estamos buscando e crendo e amamos pessoas, que Ele não vai abrir as portas para a gente. Vamos orar. E posso dizer que eu fiquei lá quase 50 anos. Se contar desde criança, eu fiquei nessa denominação quase 50 anos. Mas o meu ciclo ali já tinha encerrado.
eu precisava partir para um novo ciclo, já tinha decidido que eu não ia ficar mais lá. Até que um amigo, que hoje está lá na Argentina, pastor Anderson, né? Ele é pastor da Lagoinha da Argentina, ele falou: você sabia que a Lagoinha está vindo para o sul? Quando ele me falou isso, eu já estava procurando em vários ministérios. E eu queria somente uma cadeira, como eu estou nessa cadeira aqui. Eu só queria uma cadeira para sentar, para ser cuidado e para que a minha família estivesse ali. Me deu aquele negócio assim, é isso aí. Eu nem sabia o que era Lagoinha. Não sabia, não tinha ideia do que era Lagoinha. E eu pensei, é isso aí. Aí o Senhor, né, me proporcionou um encontro com as pessoas que estavam coordenando essa implantação de Lagoinha aqui, que era só um GC, e estava começando com o GC. Uma peça fundamental nisso foi o pastor Luiz Fernando de São Leopoldo. Foi o primeiro pastor assim que eu conheci, né, daqui do sul. Ele já conhecia, ele já tinha uma conexão com o Lagoinha BH há mais de 10 anos, viajando lá e cá. Então ele me ajudou bastante. Ele fez o primeiro GC e o Luiz, eu me lembro que o Luiz disse assim: Vlad, é bem simples, Vlad. É bem simples, né? Depois eu fui ver que não tinha nada simples. Mas eu entendi o que o pastor Luiz quis dizer. E hoje eu entendo que sim, o teu chamado ele é simples. É só você saber onde quer chegar. Essa caminhada de chegar até lá, ela não é simples, que se chama processo, se chama renúncia. Ele tinha uma fé que eu não tinha, ele desencadeou uma fé que eu não tinha e desenvolveu em mim coisas que são grandiosas hoje em mim, que eu não tinha. Quando eu cheguei com esse coração e esse propósito, eu encontrei no meu pastor, né, que estava muito à frente de mim, com uma outra, né, experiência já de vida e fé, e aí eu digo, é aqui que eu vou, e me grudei até hoje. Nosso primeiro prédio, então, como Lagoinha, nós ficamos ali praticamente 5 meses apenas, e a gente sentiu que tinha que mudar dali. Mas era muito desafiador, a gente pagava R$1.000 de aluguel. Muitas vezes a gente tirou dinheiro do bolso para pagar aluguel, né? Nós trabalhávamos numa metalúrgica, tanto eu quanto o pastor Vlad, a gente tirava dinheiro do nosso bolso para pagar o aluguel. Fazíamos, né, meio frango, vendia cartão de meio frango para pagar o aluguel. E a gente ia para um outro prédio, muito mais localizado, para um aluguel 6 vezes mais caro, de R$6.000, né? Eu cheguei em casa, eu já pedi perdão para o meu pastor, eu cheguei em casa e disse assim para minha esposa, o Vlad vai afundar a igreja, né? Porque a gente estava vendendo frango desesperado para pagar 1.200, agora vamos para um lugar pagar R$6.000. Eu digo, eu vou acabar com as galinhas do mundo vendendo, né? Para poder pagar aluguel, né? Mas aí, com o primeiro mês, agregou muitas pessoas, mais voluntários, mais famílias chegando, e com isso aconteceu que não faltou dinheiro para pagar nenhuma das contas. E nos outros meses continuou o Senhor acrescentando, e ali eu aprendi com o meu pastor Vlad que Deus é que sustenta e Ele faz algo que a gente não compreende. E ali eu aprendi a andar pela fé. Meu pastor então desencadeou em mim o andar pela fé e crer que Deus é o provedor e nunca foi eu fazendo frango. Sempre foi Deus. Se eu tivesse orado mais, sei lá, tomado alguma atitude de fé diferente, eu nunca precisaria ter assado um galeto, talvez, né? Então, dali para frente, nunca mais larguei os cabos dos espetos, né? E fomos para esse lugar, ficamos lá 3 anos, crescemos lá 5 vezes mais. E aí, aquele lugar não dava mais. Nós precisávamos de uma estrutura melhor. Dali para o outro lugar, aumentou de novo o aluguel, aumentou as proporções, eu não tive dificuldade nenhuma. Bora, pastorzão, vamos lá. Quando anunciaram que ia se migrar para lá, vamos embora, já estamos juntos. Dali para cá, era muito mais valor, digo, vamos embora. E daqui, se o pastor quiser comprar a cidade de Novo Hamburgo, nós estamos juntos, nós vamos comprar. Teve um momento que, debaixo dessa graça e dessa unção, Deus me mostrou uma multidão. Essa foi uma palavra clara de Deus. Por que a gente sai de um espaço que nós estávamos confortável para ir num lugar tão desafiador quanto esse aqui? Porque eu tinha uma palavra. Deus me mostrou. Existe uma multidão. Mais uma vez quero dizer, Deus tem nos dado graça sobre graça e colocado perto da gente pessoas incríveis. São pastores, são líderes de ministério. São GCs espalhados para tudo que é lado na cidade, cidades vizinhas. São pessoas incríveis, voluntários incríveis, que Deus colocou nesse momento. Esses voluntários, no início do processo, não tinha, mas a gente tem que perseverar. E quando a gente persevera, Deus manda os obreiros para a sua seara, porque a seara é dele.
Tem dias que chega, né, ali em alguns momentos assim, parece que não vai dar, mas é que nem eu estou falando, parece, porque o Deus provedor, ele chega, né, e manda um maná diário, e tem acontecido isso todos esses anos. Então, foi no começo uma experiência assim meio assustadora para mim, uma experiência um pouco desconfortável, essa ideia de migrar para um lugar mais caro, depender de muito mais coisas, né? Mas hoje eu vou te dizer, hoje o meu pastor, né, ele conseguiu desencadear no meu coração a ideia de ganhar os confins da terra sem ter nenhum real no bolso, e creio que Deus vai suprir. Bom, nossa história foi marcada sempre por desafios. Quando a gente foi para o último prédio onde a gente cresceu, foi no meio da pandemia, 2021. Ninguém estava fazendo isso, mas pela fé a gente fez. Quando veio a enchente, nós estávamos à procura de um prédio, porque a gente decidiu, pronto, esse prédio aqui não dá mais. Tivemos que segurar esse projeto, porque não tinha como a gente trabalhar na construção de um novo prédio, ou na procura, a gente já estava negociando alguns prédios, e atender as famílias necessitadas. A gente teve que parar esse projeto, a gente precisa atender as famílias da enchente, ponto. Começamos a procurar vários prédios, algumas negociações muito difíceis, a gente viu uma resistência espiritual sempre que se falava em igreja. E olha que nós alugamos há muitos anos prédios em Novo Hamburgo, todos os prédios que a gente alugou, a gente teve um bom relacionamento, todos os prédios que alugamos, deixamos eles melhores do que quando a gente chegou. Então chegamos aqui nesse prédio, estamos aqui, bairro Hamburgo Velho, uma das principais avenidas da cidade e um dos maiores prédios, um prédio com área total de 6.500 metros quadrados. E Deus colocou algo um pouco mais ousado no meu coração, da gente não só trocar de prédio, mas duplicar a unidade, ou seja, manter aquele prédio lá, com a estrutura que tem lá, deixar tudo lá e trazer um novo conceito aqui de som, de ambiente, de tecnologia. Mas tinha tudo para fazer aqui nesse lugar. Quando a gente chegou, era apenas um lugar abandonado por muitos anos. Eu trabalhei numa metalúrgica há 20 anos aqui pertinho, na rua de baixo, na mesma rua praticamente. E eu vi isso aqui por 20 anos fechado, eu nunca vi isso aqui funcionar. Muito trabalho, uma demanda gigantesca, a gente vinha aqui, trabalhava o dia inteiro, olhava para o lado, não tinha feito nada por ser muito grande o prédio, ser muito gigante. A gente entrou para cá achando que daqui um pouco, sei lá, em 30, 40 dias a gente vai estar mudando para cá e tal. Os voluntários vinham para cá, ficavam aqui até tarde, mas parece que o trabalho não tinha fim. Realmente foram 6 meses de trabalho, 6 meses de obra, desgastante, pressões, e como ser humano tem uma hora que a gente fica com o coração apertado. É normal, mas o que a gente faz? A gente lembra de uma palavra: nós não vamos recuar, nós vamos para cima. E a gente sempre dizia, vai dar certo. E a igreja dizia, pastor, já deu certo. E a gente então levantou uma equipe, né, num dia de manhã para colocar esse concreto, né, derramar esse concreto em cima das tavelas para fazer o piso do altar. E naquele dia nós estávamos com algumas pessoas, umas 8, 10 pessoas, né? E aí o que aconteceu? A gente se uniu para fazer uma oração antes, né? E a gente orou assim rapidinho, sei lá, 1 minuto e meio, 2 minutos, uma oração de agradecimento, e não conseguimos terminar a oração assim com palavras. Nós, cada um se calou, saímos chorando, aquelas 8, 10 pessoas chorando para o altar para trabalhar e fazer aquilo ali. E aí eu dei uma palavra para eles naquele dia, que lá no Antigo Testamento, né, toda vez que alguém levantava um altar ao Senhor, não era para uma pessoa, mas era para uma nação. E naquele dia nós estávamos levantando em Novo Hamburgo um altar não apenas para Deus, mas para a nação brasileira e até os confins da terra. Por isso, aquele quebrantamento tomou nosso coração. Acho que foi uma das coisas mais lindas e marcantes que eu já vivi até hoje, inclusive desde o primeiro dia da minha conversão até hoje.
alguns voluntários, né? Alguns vinham na parte da noite, só no final de semana, por questão da demanda do trabalho próprio, mas foi assim, muito trabalho, foi cansativo, teve dias assim de muito estresse, né? Estresse emocional, estresse físico, cansaço, vocês trabalhar junto com voluntários, assim, outras pessoas todo dia, né? Um faz de um jeito, outro faz do outro, um gosta de uma forma, outro gosta do outro. Foi um desafio para cada um de nós, não só para mim, mas para todos foi um desafio, mas ao mesmo tempo o Senhor nos conectou com tantas pessoas, com tantas vidas, né? Que foi um diferencial. Hoje nós temos equipes dentro da nossa igreja que foram geradas novas equipes em algumas áreas aqui dentro que não tinha até então esse prédio, que desenvolveu aqui dentro. Uma equipe de eletricista, uma equipe de pintura, uma equipe de pedreiro, né? Se desenvolveu, a Lagoinha nunca tinha essas equipes, até o dia que nós viemos para cá. Hoje nasceu essas equipes automaticamente a partir de uma unidade, né? De um carinho para com o outro e o carinho pela obra, né? Então todo dia a gente vinha, tarde da noite entrávamos aqui, vidas chegavam aqui depois do trabalho cansado para fazer isso aqui acontecer, e hoje se tornou uma realidade que quando a gente entra aqui assim, a gente fica encantado e já sabemos que está muito pequeno. Nós acreditávamos que isso aqui ia encher, sei lá, eu no meu coração, levar uns 5 anos para encher. No primeiro culto faltou cadeiras aqui dentro, então eu já sei que eu preciso de um prédio maior com o meu pastor. E eu quero dizer para todos vocês aqui que sempre, mesmo antes de eu ser pastor, havia uma graça de Deus sobre a minha vida e sobre a vida da minha esposa. Uma graça de Deus. Eu posso dizer, e eu falo isso sem nenhum tipo de ressentimento, foi em Lagoinha que a Cláudia também disse assim: eu quero ser uma pastora. Porque muitas vezes, por causa das adversidades, enfim, por causa das pressões, a gente não quer ser um pastor ou uma pastora. E eu posso te dizer porque, sem nenhum medo, sem nenhum ressentimento. Às vezes nós não queremos ser pastores, porque nós não temos uma referência muito legal de pastores. E a gente tem aquela experiência e acha que tudo é assim. Na verdade não é. Cada um de nós carrega uma mensagem. Família é a minha primeira igreja. A Cláudia, o Júnior e a Carol. Eles são a minha primeira igreja. Porque que Deus te dá uma família para você cuidar dela, para você defender ela, para você inspirar ela, para você marcar a sua família. Família é a coisa mais linda que a terra já colocou pra gente, né? Ela é um desafio diário no coração de cada pessoa, e eu acredito piamente que uma família ela é a obra-prima de Deus, né? Ela é a obra-prima. No Éden Deus colocou o homem, já trouxe a mulher, ele fez a obra-prima. Não é o universo, não é todas essas maravilhas que a gente enxerga. A obra-prima de Deus, a coroa de Deus, né? A coroa da criação de Deus, assim se dizer, é a família, né? E hoje nós estamos aqui nessa conferência de inauguração, representando aqui uma nova fase. Quero dizer para você que aí onde você está sentado, um dia eu também sonhei. Eu tinha um sonho de uma igreja bíblica, de uma igreja intensa, de uma igreja alegre, de uma igreja vibrante, de uma igreja amorosa, de uma igreja que se importa com as pessoas. A palavra que eu tenho aqui é gratidão. Gratidão a Deus que nos deu tanta graça. Gratidão à minha família que foi e sempre será o meu maior suporte. Gratidão a cada voluntário. Gratidão a cada contribuição, cada apoio, cada palavra, cada oração. Gratidão por cada intercessão. Você faz parte desse sonho. Eu posso dizer, como Lagoinha, nós só estamos começando.
E aí, gurizada, então até aqui eu precisei ser certinho, né? Fazer tudo daquela forma organizada, padrão, robótico. Não sou eu esse cara não, eu sou matador de demônio, fogaréu, pisar na cabeça da serpente, chacoalhar o cão pelas goelas. Eu sou diferente do que você viu até aqui, mas mesmo assim quero trazer um agradecimento ao meu formato, a minha forma aqui, a você, né? A minha família, você que esteve conosco trabalhando, servindo aqui, né? Xaropeando a minha vida, incomodando, querendo churrasco, energético, mas ali, ó, nós estávamos unidos até aqui. Quero dizer para você também que não é o fim, nós estamos apenas começando e que você não se encolha, não se esconda, né? Não vai ser um Adão da vida se enfiar atrás das árvores e não querer fazer nada, e muito menos casca de linguiça estar em redor e não prestar para nada, tá? Então vem, larga de ser pica-fumo e vem servir com a gente, vem ser igreja, vem ser Lagoinha, tá? Beijo no coração, Deus te abençoe em nome de Jesus. Tamo junto!